Olá, meninos, vamos iniciar mais um vídeo. Agora, iniciando aqui a química orgânica, tá? Os conceitos iniciais são bem mais tranquilos, tá? É uma parte, né, que sempre tá caindo, questão de função, de reconhecimento de função, tá? Vamos iniciar aqui os nossos conceitos iniciais sobre a química orgânica, tá? Então, vamos lá. Então, gente, a química orgânica, né, ela, assim, é chamada, né, do estudo do carbono, né? Antigamente a gente, né, era falado que a química orgânica era o estudo dos seres vivos, né? Apesar que a química orgânica ela também está presente em outras partes, né? Que não só na parte de substâncias que estão presentes nos seres vivos, mas também coisas que a gente consegue sintetizar, né? Substâncias que conseguimos sintetizar, tá? Então a gente fala que é estudo da química do carbono, né? Dos compostos orgânicos, tá? Então, principalmente no corpo humano, a gente tem muitos compostos formados através desses tipos de moléculas. Embora hoje em dia a gente consegue sintetizá-las muito em laboratório. Então, por exemplo, a gente tem exemplos, né, de substâncias orgânicas, plásticos, detergentes, medicamentos. São substâncias orgânicas não encontradas, né, nos ser vivos, né, que a gente manipula em indústrias, tá? Então, aqui, gente, a gente tem algumas, quando a gente, né, vê algumas moléculas orgânicas, a gente vai se deparar com esse determinado tipo de estrutura, né? São estruturas, a gente tem 4 tipos de fórmulas, né? A gente vai ver elas, mas a gente sempre se depara com esses tipos de estrutura. Diferentemente da química inorgânica, né? Que a gente, por exemplo, tinha o NaCl, o HCl, né? NaCl é um sal, o HCl é um ácido, né? Aqui a gente vai ter essas estruturas, que a gente tem esses desenhos, né, geralmente. Aí a gente tem aí a presença da química orgânica com esses traçados, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, aí a gente tem a cafeína. Aqui em cima nós temos, por exemplo, a aspirina. Aqui embaixo a gente tem a cocaína, né? Então, muitos hormônios, muitos medicamentos, né? A gente está com a presença da química orgânica, né? Com esses tipos de compostos, tá bom? Então, primeiramente, para a gente estudar a química orgânica, a gente tem que fazer o estudo do carbono, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, como que o carbono, ele é um composto tetravalente. Quando eu digo que ele é tetravalente, eu digo que ele faz 4 ligações, tá? E como é que essas 4 ligações, podem serem feitas, tá? A gente pode ter as 4 ligações feitas dessa forma, gente, que são as quatro simples, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 ligações simples, né? Essa aqui que a gente, como a gente fala, só temos um tracinho. Na verdade, não é um tracinho, é uma ligação. Elas são ligações simples. Então, ele pode se apresentar dessa forma. A gente pode ter, na configuração, 2 simples, que são essas aqui, e uma dupla. E a gente pode ter uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, tá? Então, o carbono ele pode se apresentar dessa forma, tá? O que acontece? Quando a gente tem as ligações, a gente tem um nome das ligações, a gente tem uma ligação, a gente tem 2 tipos de ligação. A gente tem a simples, né? Peraí. A gente pode ter a simples, peraí, vamos lá, simples, né? Dupla e tripla. A simples com traçado, a dupla, né? Com 2 traçados, um debaixo do outro, né?
Aqui eu não... E a gente pode ter a tripla ligação, tá? Que aí nós vamos ter 3, né? Deixa eu ver se eu consigo achar esse símbolo aqui, tá? A tripla nós vamos ter 3, né? Eu consegui achar uma figura aqui melhor para a gente poder ver. Então, aqui a gente vai ter as ligações simples, a dupla e a tripla. Essas ligações, a gente tem a forma que elas se ligam, elas podem ser do tipo sigma, sigma representado por esse símbolo, né? Ou pi, tá? Então, na ligação simples, a gente vai ter somente a ligação sigma, né? A própria ligação simples é a ligação sigma. Na ligação dupla, a gente vai ter uma ligação sigma, uma ligação pi. E na ligação tripla, a gente vai ter duas ligações π e uma ligação sigma. Ah, mas o que vem a ser essa ligação sigma e essa ligação π? Quando a gente está trabalhando com essa ligação sigma e essa ligação π, gente, isso significa que a ligação sigma é uma ligação mais forte. Ela, quando a gente vai fazer uma ligação, a gente tem que ter orbitais, né? Que é onde os elétrons ficam, né? Então, é uma ligação frontal de orbitais, tá? A ligação π é uma ligação mais fraca, uma ligação que ela não é tão forte como a ligação π, uma ligação, ela é mais lateral, tá? É uma ligação, não é uma ligação tão frontal, é uma ligação mais fraca, tá? Então, vocês podem observar que tanto na dupla ou na tripla, nós temos somente uma ligação mais forte, que é a ligação π, a sigma, desculpa, e o restante ligações π, tá? Então, na simples, uma sigma, na dupla, uma sigma, uma π, na tripla, duas π e uma sigma, tá bom? E a respeito dessas ligações, a gente tem a hibridização do carbono, tá? Essa hibridização, gente, é porque quando a gente fala em orbitais, tá? Quando a gente trabalha com orbitais, a gente pode ter 4 tipos de orbitais, o S, P, o D e o F, tá? O que são orbitais? Orbitais é onde os elétrons eles vão se encontrar. É como se fosse a casinha dos elétrons, tá? É onde os elétrons ficam, o lugar mais provável de se encontrar elétrons, tá? O orbital S, gente, ele é representado por uma caixinha, assim, ó, tá? É onde a gente tem elétrons. E o orbital P, ele é representado por 4 caixinhas dessas, por 3 caixinhas dessas, tá? Olha. O que acontece? Aqui dentro dessas caixinhas, gente, é onde a gente coloca os nossos elétrons. Os nossos elétrons é representado por essa setinha aqui, ó, tá? Então, nossos elétrons, eles ficam dentro dos orbitais, tá? O orbital P, o orbital S é esse é o orbital P, tá? Para a gente poder fazer a configuração das ligações que o carbono precisa fazer, a gente precisa hibridizar esses orbitais. Então, ou seja, precisa juntar eles, tá bom? Então, eu vou juntá-los, tá? E aqui, a quantidade de elétrons aqui disponíveis, né? A quantidade né? Quando a gente faz, quando todas as ligações são simples, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quer dizer que eu tenho um elétron aqui disponível, né? Eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Aqui
por ligações frontais de orbitais, como todas aqui, né, nesses orbitais, nós representamos nossas ligações sigma, tá? Então, aqui quando eu falo que eu juntei, esse aqui vai ser o meu orbital S, e esses três aqui são o meu orbital P, tá? Então, quando eu juntei, eu falo que eu fiz uma hibridização tipo P. O que é hibridizar? É juntar, né? Então, eu juntei esses orbitais, tá? Quando eu coloco sp3, significa que eu tenho aqui, nesse orbital, eu tenho um elétron ocupando esse orbital, tá vendo? Aqui eu tenho um elétron no orbital S. Então, eu escrevo S. O 1 eu não represento em cima, tá? S, 1 seria lá em cima. P3, por quê? No orbital P, eu tenho 3 elétrons. 1, 2, 3, tá? Então, é como se a gente colocasse dessa maneira aqui, tá bom? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês, que quando a gente vai fazer uma ligação, quando todas as ligações são simples, a gente vai encaixar outros 4 elétrons aqui, ó, na forma invertida, tá? Quando a gente faz o estudo da mecânica quântica, né? Os outros 4 elétrons, eles vão ser encaixados aqui, proveniente de outro composto, né? Por exemplo, do hidrogênio, por exemplo. Eles vão ser encaixados aqui, ó, tá? Que aí vai formar o nosso composto, que vai nos originar 4 ligações simples, tá bom? Então, isso nos dá aí, ó, 4 ligações simples, tá? Que são aqui justamente as nossas ligações sigmas, tá? São ligações frontais, tá? Então, quando todas as nossas ligações são simples, a gente tem uma hibridização do tipo sp3. Por quê? Vai permitir que essas 4 elétrons aqui se liguem de forma frontal da forma simples, tá? Então, seria basicamente isso daqui, tá? Então, quando todas as ligações são simples, a hibridização é do tipo sp3. Quando a gente tem 2 ligações simples e uma dupla, a gente tem uma hibridização do tipo sp2. Por que que aqui a gente perdeu, em vez de ser sp3, vai ser sp2? Porque aqui a gente perdeu uma ligação sigma, tá? Aqui na ligação dupla, olha, a gente perdeu uma ligação sigma, a gente tem uma pi. Então, ou seja, a gente não vai ter disponível essa parte, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente perderia, né? O tipo de hibridação seria sp2, tem 2 elétrons aqui no P, tá? E no outra forma, que seria essa daqui, eu perdi 2 ligações sigmas, né? No caso, que poderia estar sendo feita, tá? Então, no caso aqui, eu perdi mais uma ligação. Então, a hibridização, nesse caso, é do tipo sp, tá? No caso aqui, teria que ter um assunto mais aprofundado para a gente comentar mais sobre isso. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Toda vez que o carbono apresentar 4 ligações simples, a hibridização dele vai ser sp3. Se ele apresentar uma dupla e 2 simples, é sp2. E se ele apresentar uma simples, uma tripla ou 2 duplas, vai ser sp. E a partir disso, dependendo desse tipo de ligação, eles vão ter diferentes geometrias, gente. Até através da forma que ele está aqui representada, para ver a geometria. Essa forma aqui, ó, que está representada é a forma tetraédrica. Quando ele faz esse tipo aqui, depois vocês vão na aula de geometria e dá uma revisada. Essa forma que ele tá, tracinho para cima e aqui para baixo, é a forma trigonal plana. E essas outras 2 formas que eles estão representadas é a forma linear. E aqui justamente os ângulos de ligação, tá? Então, toda vez que as ligações são simples, a geometria do carbono é tetraédrica. Se for uma dupla e 2 simples, trigonal plana.
E se for uma simples e uma tripla ou duas duplas, a geometria vai ser linear com um ângulo de 180 graus entre, né, as ligações, tá? Então, é para isso que a gente faz o estudo do carbono, tá? Terminando aqui, falando sobre carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário, tá? Então, gente, quando a gente tem compostos orgânicos, geralmente a gente tem uma cadeia carbônica, daqui a pouco a gente vai falar, que são carbonos ligados aqui em séries, tá? E a gente classifica esses carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários, tá? Então, o carbono primário é aquele que é ligado a outro carbono, necessariamente tem que ser a outro carbono. Então, ele é ligado a outro carbono. Secundário é quando ele é ligado a 2 carbonos. Terciário a 3 carbonos. Quaternário a 4 carbonos. Então, vamos prestar atenção aqui. Nessa molécula, esse carbono aqui, ele é ligado a um carbono. Então, esse carbono aqui, ele é primário. Então, de azulzinho aqui, a gente consegue perceber que ele é primário. Tá vendo? Agora, este carbono aqui, esse carbono do meio, ele é um carbono que está ligado a quantos outros carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, ele é um carbono quaternário. Esse carbono de cima, ele é ligado a somente mais um carbono. Então, ele é um carbono primário. Como acontece com o de baixo também, um carbono primário. Esse carbonozinho aqui do meio, desse aqui que vem subsequente, ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário, como está escrito aqui amarelinho. Esse aqui, ele está ligado a outros 3 carbonos. Olha, 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Esse aqui é um carbono primário. E esse aqui é um carbono primário, tá? Então, a classificação do carbono é bonitinha, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a cadeia carbônica, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.